Estamos aqui no primeiro Pod Die do ano de 2025. Eu quero aplausos, produção! Meu Deus! E aí, como que foi a sua virada? Me conta. Foi bênção? Você passou bem? Espero que sim. E eu estou muito feliz em estar aqui. Quantas pessoas não chegaram no ano de 2025? E você chegou, tá ao vivo, tá aí comigo no Pod Die. Então eu já te convido a se inscrever nesse canal e compartilhar com todos os seus amigos que hoje é um Pod Die que foi solicitado. Muitas pessoas ali no meu Instagram, e inclusive você que não me segue, eu estou no Instagram como Daiane Rodrigues Oficial. Muita gente me mandou mensagem, produção, falando o seguinte: Daiane, pelo amor de Deus, leve essas pessoas no seu Pod Die. Quem são elas? Trio DHD, que eu faço parte! Pra quem não sabe, eu sou do Trio DHD. Está aqui a Ellen, a Daisy e eu, a Daiane. Meninas, dê oi pra galera. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui muito feliz, acho que demorou. Né? Demorou para ser convidada, mas finalmente nós estamos aqui unidas, como nós sempre somos, para contribuir de alguma forma, Daiane. Vamos ver, é sobre isso. Fala, galera, também estou muito feliz de estar aqui. Nossa, outra energia. Não, Maroa, vamos. Mas eu estava ansiosa para poder viver esse momento. Eu estou muito apaixonada por esse trabalho que a Daiane está desenvolvendo e eu queria estar aqui, é claro, né? Acho que demorou para você marcar, mas tudo bem. Se liga, Daiane. Mas estou muito feliz de estar aqui também. E se você conhece o Trio DHD, você já está familiarizado, né? A Ellen é essa energia, eu, sanguínea, e a Daisy é essa pessoa, ela é isso. É isso que nós somos, vocês estão acostumados. Não. Tá? A Daisy é o fogo. A Daisy é o fogo profético. A Daisy, eu acho que a Daisy é o equilíbrio. Será? Jesus. Ela é, Ellen, ela é, Nem sabe por quê? Equilíbrio. Imagine se fosse nós três. Não, equilíbrio aqui sou eu. Não, Ellen. Até porque... eu Você sou que irmã tá do aí, meio. comente. A Ellen é o equilíbrio? A Ellen é o equilíbrio. Não. É. A Daisy... A melhor pessoa para dizer pra gente se ela é o equilíbrio é a Alicia. Não. E aí, Alice? A Alicia é a melhor pessoa para E responder ela vai isso. falar a verdade. Gente, né? eu acho que eu sou o equilíbrio. Não. Porque é o seguinte... Não, Daiane, não. Por que eu não sou? Daisy, Não. a Daiane é o equilíbrio? Não, Daiane. Não, Eu sou uma pessoa calma, alegre. Alegre, bem muito alegre. Mas a mais calma Meu, das três. 7 horas da manhã, a Daiane tá assim, ó. Eu tô assim, ok. Tentando beleza? processar E que o dia tá começou. Eu tô porque quieta. que nem eu A acordar. Ellen tá processando que acordou e a Daiane, 7 horas da manhã, muita coisa já aconteceu. Exatamente, Ó, exatamente. eu tenho certeza que se você que tá aí, se você encontrar com a Ellen na rua, o que vai acontecer? A Ellen vai olhar e falar, mano, eu não conheço essa pessoa. Não. Se você encontrar com a Daisy, provavelmente ela não vai nem olhar na sua cara. Porque ela não vai perceber a sua presença. Olha, o Que horror. É verdade. Não. Agora Não, a eu Daisy. nem sei quem você é. Eu vou te abraçar, eu vou falar, cara, quanto tempo! Não, a Daiane, Vai ela contar faz a vida, amizade. ela faz amizade no ponto de ônibus. Eternas, Lembra? amizade eternas. Teve amizades Eternas. que ela fez no ponto de ônibus que gerou uma vida pra Jesus. Ó, verdade. Inclusive, gente, olha que legal. Fui viajar, né? Semana passada não fizemos o Pod Die porque estava viajando. E fiz amizade na praia, amizade real, tá? Um grande abraço pros meus amigos da praia. E é isso, nós temos que viver dessa maneira. Então é isso, DHD é isso. E eu queria... Bom, hoje eu estou aqui na posição de entrevistadora. Infelizmente, o Rubinho não veio, tá? Todo mundo sabe aqui o quanto ele ama estar conosco, É mesmo. tá? Ele ama estar, todos os episódios ele está presente com muita intensidade e muito querendo estar, tá? Só que hoje, infelizmente, Será que é verdade não isso? foi... Ô, Danilão, é verdade? Comecei a sentir um... Senti um tom de ironia. Tá? Ele sempre quer estar com a gente. Só que hoje ele pediu desculpa e falou que, infelizmente, ele não está presente hoje. E eu acabei de saber que nós já estamos ao vivo no Instagram. Galerinha! Certo? Tem uma galera que, pera se lá, Deus peraí, quiser, vamos se chamar. Deus quiser, essa galera vai conseguir, né, compartilhar pros amigos. E hoje nós vamos bater um papo. Oh, meu Deus, deixa eu tá? tirar aqui o Meu volume. Deus, aí você... É sobre isso.
Daisy, eu e você. Ó, e nós, ó, você que tá aí, Ellen, a gente tem algumas coisas que a gente precisa. A gente precisa que você nos siga no YouTube, Pode Dai. O Instagram Pode Dai, tá? Nós temos um Instagram chamado Pode Dai. Tá? Muito bom. Então, nos siga, que vai ser uma bênção. E também, eu já quero aproveitar, antes que a gente comece a falar, porque, depois já era, né? Isso. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Ellen, somos desses, tá? Que Temos chique. patrocinadores, então eu queria começar aqui falando sobre uma empresa que é uma empresa muito, muito reconhecida, né? Que é a Indica Wealth. Está aqui, ó. Já aparece. A nossa produção é maravilhosa. Nossa, gente. A Indica Wealth, eles são especialistas em seguros, tá? Então, você que quer fazer o seguro de casa, seguro da sua empresa, o seguro de vida, é só procurar a galera da Indica Wealth. É um pessoal muito sério e que eles olharam para esse podcast e falaram, poxa, algo que vale a pena. Então, a Indica Wealth é essa empresa. Então, procure a galera. E também, o pessoal desse espaço... Vocês gostaram, meninas? Maravilhoso. Muito bom. Muito É um lindo. espaço muito acolhedor. Ó, pra você saber, esse espaço, quando você chega, você tem várias coisas que você pode fazer. Você faz o seu cabelo, você, que é o Vinícius Masson, né? Você faz seu cabelo, você come um hambúrguer e grava um podcast. Tá entendendo? Você faz tudo isso dentro do mesmo ambiente. Então, procure aí a galera do Vinícius Masson para estar agendando um horário para um corte de cabelo, para fazer um lanche e tudo mais. Então, assim, muito obrigada a essa galera que nos patrocina. E não posso deixar de falar dessa igreja. A Igreja Comunhão Rara em Osasco. É a igreja que também tem nos patrocinado para que a gente consiga fazer a obra, né? A igreja está na Avenida Sara Veloso. Então, você que é de Osasco, provavelmente já passou na Avenida Sara Veloso algum momento da sua vida. Número 1138. Vem nos visitar, que vai ser uma bênção. Amém? Amém. Bom, mas agora eu quero falar com as meninas, Daisy e Ellen, que está aqui, né? Nós somos um trio. Sim. E quem aqui quer começar falando como foi que começou, né? Porque eu tenho certeza que esse podcast vai chegar para muitas pessoas que têm um sonho de gravar um CD, que têm um sonho de um ministério, né? E eu sei que antes da gente começar, a gente teve promessas de Deus, né? E talvez tem pessoas que estão aí online e você recebeu uma promessa de Deus, algo que você sempre quis viver. E hoje, né, a gente viveu tudo isso, então eu queria aí quem das duas quer começar contando. Mas, como ó, que foi? você sabe, Daiane, que a mãe, ela fala que nós começamos muito novinhas, muito mesmo. Nós temos 30 anos de ministério, né? Então, vamos tocar em idades aqui? Nós vamos mexer Eu acho desnecessário. Não, Desnecessário. Mas assim, por que 30 anos? Elas são relativamente novas, né? Porque a gente começou muito cedo. A mãe fala que com 7 anos de idade, a gente já estava na estrada. Literalmente, Sim. a gente estava indo viajar. Então, a gente começou muito cedo, recebendo promessas. E acho que a maior promessa foi dentro de casa. Acho que foi ali que tudo começou, né? Que o pai viu. Você lembra, Deise? Conta aí. Sim, meu pai sempre viu na gente a música, né? Forte. Então, todas as vezes que ele ia... Ele sempre trabalhou com jovens, trabalhou com música. A nossa família sempre foi envolvida com música. Ele sempre envolveu a gente. Então, eu lembro da minha infância, a gente literalmente tendo ensaio e a gente brincando de casinha, brincando de coisas de criança no banco da igreja. Eu lembro da minha mãe levando marmitinha pra gente, porque a gente ia passar o dia inteiro. E ela já pensando, tipo assim, a gente andava de ônibus, a gente não tinha condições de ficar comprando lanche pra todo mundo. Então, minha mãe fazia as marmitinhas, levava pra igreja. Eu lembro da gente comendo no banco da igreja. Então, a gente cresceu nesse cenário, no cenário de coral e tudo mais. E ali ele começou a ver na gente, né, nosso chamado. Foi quando ele começou a trabalhar a gente dentro de casa. Então, eu acho que não tem como falar de DHD sem falar de uma referência que é o Sim. Quarteto Alfa. Sim, também. Que inclusive estão agendados. Não, aí Tá? entendeu? Outro Quarteto nível. Alfa está agendado. A cara ali, ó. Ele é fã. Ali é fã. Então, e o que acontece? O quarteto, ele deu acesso a um estilo musical muito elevado para nós três, né? Com critério de divisão de vozes, Exato. com
Com um nível Eu muito acho que alto. foi né? através deles que esses estilos musicais começou a nascer dentro da nossa igreja. Na Assembleia. verdade, o quarteto abriu a porta. Foi. Eu acho que o dia que você... Acho que eles vão poder. Mas hoje, o chão que a gente pisa, quem asfaltou foi eles. Foi. Eita. Foi eles que abriram uma porta, principalmente aqui em Osasco. Você imagina uma igreja tradicional, uma igreja maravilhosa que é a Assembleia de Deus, uma igreja tradicional, você tem um quarteto com estilo musical ali, meu. E que a glória descia. Sim. Né? Então, eu acho que o nosso início fala muito sobre isso. E a gente teve acesso, Daiane, o Quarteto Alfa saía para cantar fora do país e trazia pra gente as fitas cassete. Sim. É aqui que a idade Eu não começa. sei o que é fita cassete, gente. Eu não sei, eu não sou desse tempo. A gente é do tempo da fita cassete. A gente é do tempo. E eu lembro que Walkman. trazia... Do Walkman? Ele Walkman, trazia é Walkman que fita fala, né? cassete da Whitney É o Houston. Walkman que fala. Alicia, você sabe o que é um Walkman? Será que as pessoas sabem Você, que é um Walkman? por favor, a produção, coloca aqui o que é A imagem de Walkman. A imagem aqui, ó. de Walkman. Aparece aqui. Mas assim, eu lembro que eles traziam DVD da Whitney Houston pra gente ouvir. Referências Franklin. de mulheres Kirk negras. Franklin, né? Que a gente não Fred tinha. Hammond. Fred a gente, Hammond. As Irmãs Clark. As Irmãs Clark. Kirk Franklin. Cici, os- Cici Wines. que tá A primeira fita do Kirk Franklin a gente tinha, que era o Family, Era mesmo. né? Era. E a gente tinha a Shirley Caesar. Shirley Caesar, é Nem sei verdade. se a gente tá falando direito Sandy o Patch, inglês, Sandy né? Patch também. Gente, é isso. Mas, ó, antes da gente entrar pra essa parte mais musical, tem mães aqui, tá? E é interessante que tinha fitas na casa da minha mãe da gente cantando por aí criança. Então, tem fita minha que eu acho que eu tenho 6 anos cantando em Araraquara. Sim. Cantando no interior de São Paulo. E o que eu vejo? Eu como pastora e como mãe. Eu vejo muitas mães que falam assim: eu não posso levar o meu filho mais cedo para a igreja. Então, mulheres que abriram mão do ministério porque o filhinho dela não pode chegar 1 hora antes na igreja. O meu filho não pode ter isso. E nós fomos colocadas, introduzidas muito cedo É isso mesmo. no ministério. É isso mesmo. Na igreja. E é muito... Eu acho que nós 3 somos mães, né? Que bênção que é. E eu acho que a gente precisa falar um pouco com as mães também. Né? Porque tem gente que fala: eu não posso obrigar o meu filho a ir. Eu não posso obrigar o meu filho a fazer. Olha, nós fomos e aí? Porque assim, ó, voltando pra nossa história, né? Muitas vezes nós estávamos brincando e o pai falava: para um pouco de brincar, vamos ensaiar. E aonde que era o ensaio? Muitas No vezes. banheiro. Dentro do banheiro por causa do eco. Por causa da Dentro do- Da acústica, do eco. Meu pai sentava na privada com o violão e nós 3 em volta no banheiro pra fazer uma acústica pra poder ensaiar. Naquele momento, o que a gente queria? Brincar na rua. Só que meu pai falava: não, Mas não vocês só precisam isso. ensaiar. Eu lembro também, além disso, muitas vezes de madrugada, a minha mãe chamar a gente, o Pra pai, lá. e Meu a gente Deus. dobrar o joelho na sala, frio. Lembro que muitas vezes com criança, crianças e a gente palpável, todos de orando dobrado, orando de madrugada. Sabe o que eu lembro? De sexta-feira, era o dia da folga da minha mãe. Então, era o dia que a minha mãe orava com mais intensidade, convidava a Cláudia, que é da Rara, e falava assim... Beijo, Claudinha Ferreira. Te Aí, amamos. vamos orar. E a gente queria, era de manhã, eu quero dormir de manhã. E ela falava: não, vocês vão orar. Na época, a gente não gostava. Ei! A gente não gostava. E eu posso te dizer que hoje, Alicia, minha filha, vamos orar. Porque esse legado de oração vai sendo passado de geração em geração. O crente raiz ora. A gente colhe os frutos de tudo que foi semeado naquele tempo. Exato. Ou seja, você, mãe, que acha que eu não posso obrigar. Sai desse lugar. Nós somos frutos de um pai e de uma mãe que não ficou fazendo só o que a gente queria. Sim. Sabe por quê? Eu acho muito interessante que muitas mães, porque a gente precisa trazer pra galera de hoje. Muitas mães entendem, poxa, o meu filho precisa ir pra escola, porque se seu filho for escolher, ele não vai pra escola, ele vai querer brincar, ele vai querer fazer outras coisas. Boa. Não, o meu filho não pode só tomar sorvete, senão ele vai ficar doente, ele precisa comer arroz e feijão. Mas quando chega na ala da religião,
Quando chega na parte do evangelho, Da fé. né? Da fé, o que você faz? Não posso forçar. Você pode. Cuidado com esse sofisma. Você pode. Cuidado com essas mentiras que o diabo planta sobre nós, falando assim, olha, não pode forçar, não pode isso. Gente, o meu pai, na mesma medida, que ele convidava a gente... Convidava não, falava, vamos para a igreja. Ele tinha tempo de ser pai, que brincava, que... Meu pai trabalhava à noite e minha mãe trabalhava no horário, né, da manhã, né? Comercial. E eu lembro do meu pai dormindo pra descansar e nós fazíamos cabana na porta do quarto dele. Sim. Ali E a gente brigava. falava, a gente brigava, a gente brincava. E ele tava lá dormindo, eu sei que não tava dormindo tão bem, mas ele saía de lá, ele tinha disposição de continuar brincando com a gente, sendo pai, vivendo com a gente ali. Então isso foi muito especial também. Porque aí é uma linha tênue. Porque muitas pessoas saíram de um extremo. Exatamente. Por exemplo, tem muito filho de pastor que tem ódio da igreja. Exatamente. Tem raiva da igreja. Por quê? Porque o pai forçava a ir pra igreja, mas também esse pai não era pai, ele só era o pastor. Exatamente. Ele não cuidava, ele não dava atenção, e aí ele só levava pra igreja. Então, assim, cara, faz o seu trabalho. E o seu trabalho é levar pra igreja, mas também é cuidar. Eu vi a história né? de um pastor, que ele era pastor e ele também tinha uma empresa. E o filho cometeu um erro na empresa e ele chegou pra conversar com o menino, ele colocou 2 chapéus na cabeça. Aí ele colocou os 2 chapéus e falou assim, eu quero conversar com você e esse chapéu que eu tô usando agora é o chapéu do pai. Eu entendo que isso acontece, eu entendo que erros vão acontecer, eu te desculpo, não sei o quê, e agora eu estou colocando meu chapéu de patrão. Você tá demitido. Então, ele, tipo assim, é isso. Meu Deus! Você tem que ter os 2 chapéus, entendeu? Não adianta, senão... É isso. Eu Saber acredito. dividir, né? Saber Eu acho que é ter esse equilíbrio, que é o que falta pra galera de hoje. Equilíbrio. Eu acho que é esses 2 lugares que você falou. De a gente entender o nosso papel de pai e mãe, que é ajudar os nossos filhos, apontar o caminho. É igual Moisés, Josué. Caminho é lá. Preparar a próxima geração para ser o próximo líder, ser o próximo pastor, ser o próximo profissional, criar nossos filhos para ser bom mesmo no que faz, mas também, não entrar nesse lugar religioso aonde o filho olha para a igreja e fala, Essa eu não quero semana, ficar aqui. essa semana a gente perdeu uma pessoa que é muito importante pra gente, que foi a irmã, a Olivina, né? Sim. E aí, assim, o velório dela me marcou por muitas coisas. Sim. Mas o que mais me marcou, eu até comentei com a Ellen, eu falei, eu não sei se foi com você assim, eu tô até vivendo isso tanto que hoje de manhã eu só tava falando com o Marcos sobre isso. Uma coisa que me marcou, a Olivina tem 66 anos. E o velório estava lotado e tinha muitas irmãs e muitos irmãos da idade mais ou menos da dela, assim, até mais pessoas com mais idade. E aí, eu olhando aquelas pessoas cantando, eu olhando a postura, eu olhando o respeito, a integridade, até a forma como eles respeitavam a hierarquia lá, porque tinha um pastor ali acima. Eu fiquei tão impactada porque isso tá muito fora do que é a geração de hoje. Totalmente. Nós somos uma geração que decidiu que quando você quer falar, você fala. Quando você quer responder, você fala. Que as suas ideologias estão acima. E ali eu vi, eu não consegui vendo aquelas pessoas, sabe, parando no meio do caminho. Eu sei que pode acontecer, é normal. Mas eu vi ali uma geração forte. E eu falei, cara, será que a nossa geração é essa fortaleza? Porque eles... Foi assim, forte olhar pra eles. Eu falei, Deus, eu quero isso. Não, e tem um detalhe aqui. A Michele, que é a filha, né, da Olivina, que estava ali vivendo o luto dela e que você precisa viver o seu luto, o pastor falou, Michele, vem cantar. Eita. Pera lá. O que nós falaríamos no dia Mas foi chamado muito bonito hoje? como ele fez. Ele preparou ela pra ela cantar. Foi muito forte. Foi lindo. Foi tipo assim, adorar a Deus acima da circunstância. Não é negar o seu luto. Não. Não é falar assim, não, eu não tô sentindo nada. Ela chorou, mas ela adorou. E isso pra hoje... É até complicado falar. As pessoas podem interpretar errado. Mas é dessa escola que eu Só vim. que essa geração que me impactou. Quando eu olho pra minha, eu tenho medo.
Entendeu? Eu tenho medo se daqui, quando eu tiver meus 70, 80 anos, Deus me levar, se as pessoas que vão estar no meu velório vão estar lá, literalmente, quando você vê Deus na vida daquelas pessoas, você vê integridade, você vê fortaleza, você vê submissão. E me dá medo, porque o Senhor nos chamou porque nós somos fortes. Então, eu não vou aceitar que a minha geração é fraca. Deus declarou já que nós somos fortes, mas as nossas atitudes têm enfraquecido a fortaleza que Deus poderia ter em nós. E isso é muito triste. E eu vi que aquela geração não, essa geração permaneceu. Teve coisas, com certeza teve, mas, intactas. Então, eu acho que vale a pena olhar pra você agora e falar: mãe, levanta esse menino. Seja intencional. Levanta essa criança. Faz esse menino virar homem. Faz ele entender a profundidade do que é viver na presença sem isso aqui. Quando eu vou orar com a Alicia, deixa o celular lá. Ou quando eu vou orar, eu falo: vou falar com quem me fez. Deixo ir lá. Se alguém me ligar, a não ser que seja meu pai e minha mãe. Porque daí você me chama, porque alguém passou mal, tal. Do contrário disso, o que eu tô falando? Eu tô falando: segue o que eu tô fazendo. Seja minha imitadora, Alicia. Pode me imitar. Isso aqui é loucura, hein? Você pode me seguir, porque o que eu estou fazendo, eu segui alguém que passou o legado. É contigo, é por ti, é contigo. Você tá entendendo? A bênção é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. O sacrifício que eu tô fazendo hoje vai gerar um negócio amanhã. Acho que se eu pudesse falar um versículo, seria: ensina o teu filho no caminho. Ele não fala o caminho. Ele fala no caminho. Isso quer dizer que a pessoa que está ensinando está andando no caminho. É diferente de eu pegar o meu carro, parar e falar: como que eu faço para chegar na igreja Comunhão Rara? Aí a pessoa vai falar: segue em frente, do que a pessoa olhar e falar: eu tô indo para lá, eu vou entrar no seu carro e vou te levar, vou te guiar no caminho. E é isso que a Bíblia fala: ensina no caminho, porque aí não tem como a pessoa se perder. Talvez se o seu filho está se perdendo, é porque talvez você não está no caminho, está querendo que ele vá num caminho que você mesmo não segue. E tem uma coisa muito forte, que hoje a Jéssica Seixas vai ter neném. Ela vai nascer hoje. É hoje. E aí eu senti de mandar uma mensagem pra ela. E quando eu tava mandando a mensagem pra ela, uma palavra que Deus me tocou de dizer é que o Senhor está confiando a Ayla a sua família. Deus confiou a Ayla essa família. E eu falei assim: cara, isso é muito forte. Sim. E aí, uma coisa que eu ouvi, que é muito forte, que bate muito isso, sobre quando Deus confia alguém a você, Ele tá confiando a você pra você ensinar, pra você discipular, pra você cuidar, pra você zelar. Ele tá confiando a você a isso, porque o filho é dele. Mas ele tá confiando pra exatamente isso. É isso. Só que é muito fácil fazer um filho. Difícil é formar um pai. Porque se você cria um filho de forma rasa, com toda certeza, esse pai vai ser raso. Gente, por favor, coloca isso aí. Coloca essa frase aí, por favor. Peraí, você consegue repetir essa frase, pelo amor de Deus? É muito fácil fazer um filho. Difícil é formar um pai. Então, a gente tá aqui criando filho pensando aqui. Foi mas você mesmo que criou essa frase? Eu ouvi essa frase do Douglas Gonçalves. Eu ouvi essa frase do Douglas Gonçalves. Poxa vida! Calma, não vai que alguém escreveu. Eu achei que a gente ia ter aqui algo produzido. Não, é muito fácil. Isso é muito forte. É muito fácil fazer um filho. Difícil é você formar um pai. Então, a gente tá muito fixado aqui no filho, no agora, só que a gente tem que pensar, não querendo, trazer uma ansiedade do futuro, mas que a gente tá criando esse filho para um futuro pai. Cara, e eu vou falar um negócio. Vamos interagir com a galerinha que tá aqui? Nesse momento, nessa conversa que a gente tá tendo ao vivo no Instagram da Daiane, quem é que tá aqui? A Alda. Eita. A Alda perdeu a irmã gêmea dela. Isso é muito doloroso, Ela perdeu a irmã gêmea faz um mês, Daisy? Não, faz um pouquinho mais. A Alda perdeu a irmã dela, que era uma grande amiga. Tá todo mundo ainda íntima. processando essa perda. Tá processando. Daiane, sabe o que aconteceu? Uma semana depois eu tinha uma agenda. A Alda tá aqui. Alda, escuta essa palavra. Uma semana depois eu tive uma agenda. Mandei pra Alda: Alda, você quer ir comigo? A Alda falou: quero. A gente foi pra essa agenda. Nós choramos no meio do caminho. A gente pensou na Adna. A gente viveu aquela tristeza. Mas quando a gente chegou na agenda, eu tinha que pregar. E aí? Aí eu peguei e falei assim: Alda, eu vou fazer uma oração aqui antes de eu pregar. Ela falou: amém. Senhor, eu oro pela Ellen. Eu peço para que o Senhor venha usar ela. Gente, isso me constrangeu.
Porque a Alda, ela orou por mim de uma forma muito forte, como se, assim, era a dor dela, Deise. Ela não tinha obrigação. E eu não pedi para ela orar. Ela entendeu o lugar dela. É essa escola que nós fazemos parte. Sim. É essa escola. Foi dessa água que a gente bebeu. E até Obrigada por isso, Alda. Obrigada por isso. um grande abraço para as nossas família Plínio, né? Família Plínio. A Alda, Aline. a Aline, Olha para irmã onde Maria. Deus está direcionando essa conversa. É, agora a gente tá falando sobre legado. É. E a gente veio aqui pra falar sobre True DHD, mas não tem como falar sobre DHD sem falar sobre tudo isso, que é o que nós somos, né? É. A gente nunca subiu no altar pra fazer um show. Não. A gente nunca subiu no altar pra falar assim, vamos ver qual é a música que vai agradar esse público. É. Nunca foi sobre Nunca isso. foi sobre isso. Nunca foi. Sempre foi numa dependência total de Deus. Uma das coisas que a gente viveu era... nunca a gente saiu sem orar. Ou no caminho a gente orava. Isso aqui nunca aconteceu. Da gente Sempre ir saiu pra de uma- casa A orando. gente saía orando e a nossa conversa era: Senhor, se O pai tiver um abençoava a paralítico... gente. Todas as vezes a gente pedia isso. Senhor, se tiver um cego, eis-me aqui. Então, quando a gente chegava com esse coração de... Existe uma responsabilidade de ministrar sobre a noiva de Cristo. E aí a gente chegava com essa intensidade... E tem mais. A e gente tem... tinha o senso da responsabilidade, porque a gente sempre se preocupou em não prejudicar de nenhuma forma o líder daquele trabalho, o pastor daquela igreja. A gente sempre se preocupou em falar: Senhor, qual é a palavra de ordem que o Senhor tem para esta igreja? Pra gente não chegar lá e falar tudo ao contrário daquilo que um pastor vinha construindo sobre uma igreja. Ou seja, não era algo decorado. Não era algo decorado. Gente, uma coisa que é muito importante. Você que é líder de louvor, a gente nunca chegou numa igreja com uma coisa pronta. Nós vamos fazer isso, nós vamos ensaiar a ministração. Nunca! A gente nunca foi cantar sabendo o que ia acontecer. Quantas vezes a gente chegou, não, vamos cantar Acredite. Né? Pra quem conhece os nossos louvores, acredite que Ele vai fazer. Não duvide que Ele tem poder pra fazer coisas lindas pra você. Tenha fé. Ok, a gente chegava querendo... tem que terminar a frase, meu Deus, desculpa. Mas quantas vezes a gente chegou querendo cantar Acredite, porque é um louvor animado, que é um louvor legal, e aí chegava lá, a Ellen olhava e falava assim: vamos começar com um louvor mais lento. Se paz. Vamos começar com um se paz a mais doce. Por quê? Porque às vezes a gente chegava na igreja e a gente entendia que o aquela ambiente. igreja precisava que a gente chegasse sentindo primeiro. Que a gente respeitasse um chocar. pouquinho aquele pastor. Sem agredir, né, meu? Sabe? Porque aí tinha várias questões. Então a gente tinha o quê? Sensibilidade. A gente não chegava e falava: nosso estilo é esse. Aceita, vai. Quem chamou sabe que a gente gosta de black. Nunca foi. Nunca foi. Nunca. Na verdade, o que a gente pensava é: a gente tem que chegar lá, a mensagem precisa chegar. É a mensagem. A mensagem é maior que eu. Entendeu? Sim. A mensagem, ela é maior. Então, a gente tinha essa sensibilidade de chegar, de sentir o ambiente e de não chocar a igreja. Não era sobre isso. Não era. Era sobre Jesus. Era sobre Jesus. Então, isso que a Deise falou sobre desconstruir uma coisa que o pastor, ele tá construindo na vida, porque um cantor itinerante, ele vai uma vez e o pastor, ele fica lá, Vai ficar lá. anos. Um líder tá ali construindo isso há 1 ano, há 2 anos. Então, quando a gente chegava lá, era para só reafirmar aquilo que estava sendo pregado. A não ser que... Meu Deus, já quero sair na presença. Ei, aleluia! Eu já tô querendo sair. A não ser que... Deus mandasse falar. A não ser que... Porque já aconteceu. Se é pra falar da caminhada, Daiane, já aconteceu de nós 3 chegarmos num lugar, o Espírito Santo falar: é isso aqui. E isso... Gente, chegar, o pastor se sentir ofendido, mas é porque existia uma coisa espiritual. Mas a noiva tem um dono.
E nós estávamos à disposição do dono da igreja. Isso, é verdade. Não, gente, esse assunto tá se aprofundando e a gente vai se aprofundar muito mais. Só que antes disso, Ellen, eu preciso derrubar essa live. Sabe por que eu tenho que derrubar essa live? Porque essa galera precisa assistir no YouTube. Tá certo, vai ter que Se a gente deixar eles assistirem tudo, eles não vão pro YouTube. Então, você que tá aqui, vai agora no Pod Die e se inscreva no YouTube. Que dia que vai estar na plataforma? Amanhã. Nossa, Amanhã gente. vai estar disponível. O negócio vai pegar aqui, tá? Vai pro YouTube, vai pro Spotify. Então, a gente tá agora, a produção acabou de mandar uma mensagem falando, vamos derrubar, Não, mas porque deixa eu essa falar meu galera Instagram, precisa. deixa eu falar o Instagram Então dela vai lá, antes, mano. Ellen, fala seu Instagram. Daisy, fala seu Instagram que a gente vai derrubar essa live. O meu é @DDHD. DDHD. O meu é @Ellen Losnak. Só eu fiquei com o Daisy K DHD. de A gente- kiwi no final. Daisy, Camudo de kiwi. vamos pra frente, Ellen Daisy. Losnak. Qualquer dúvida, entra no da Daiane. Daiane faz um story, me marca Daisy. Eu vou E marcar as segue a gente lá, meninas. porque vai ter muito conteúdo. Meu, a galera Cara, ele. pedindo, não derruba não, por favor. Então, olha, você que está aí com a gente no meu Instagram, você já é inscrito no YouTube? Sabe por quê? Olha, nós estamos tentando chegar num número legal pra gente fazer um bom trabalho. Então, em breve vai ter Quarteto Alfa, em breve César Cavalcante, Uau. Flávia Veloso. Mano, uma galera vai vir Meu aqui Deus, é e gente muita boa. gente ainda não segue, Ellen. Não. Me pelo ajuda. amor- Eu sigo. Eu sigo. também. E se Mas existe eu tenho algum- que dizer... Gente, olha só, antes. Eu fui pro sítio da família, tava todo mundo sentado na mesa comendo, sai eu e o Rubinho pegando o celular do povo, falando, me segue! Ela fez isso. Me segue, pelo amor de Deus. Fez Por quê? Gente, isso é muito importante. Então, mesmo. galera do Insta, que Deus abençoe vocês. Vocês vão embora, porque a gente tem um assunto profundo pra tratar Muito aqui. profundo. A meta é 1.000 inscritos. Ó, gente, Vamos só chegar, 1.000. vamos chegar chegar. hoje? Só Ah, 1.000. não, é amanhã, né? Não, pode começar hoje. A vambora. meta é 1.000 inscritos. Gente, me ajuda aí, você compartilha com seus amigos. Mas olha, eu quero que você que tá aqui agora, galera, encaminhe isso para ministros de louvor da sua igreja. Porque a gente vai falar sobre... a gente tem que falar não só do itinerante, mas do que tá dentro. Porque hoje nós temos como falar sobre o itinerante e nós também podemos falar sobre quem fica. Que foi o que a Ellen acabou de puxar aqui. Então, esse Pod Die, esse podcast, ele vai falar com você que é ministro de louvor. Você que sai para pregar nas igrejas. Nós temos aqui 30 anos de ministério. Nós sabemos o que é cantar e ir embora. Mas nós também sabemos o que é cantar e ficar. E ter que tratar músicos sem vergonha. Aleluia. A gente sabe o que é lidar com um músico que chega atrasado, olhando pra sua cara, falando, você depende de mim. Forte. Então, nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse Pod Die. Então, tchau, Insta. Deus abençoe. Bye, bye. Gente, bora. Vamos então, ó. Então, assim, pensando agora que a gente tem pessoas que são itinerantes, que estão assistindo a gente, e pessoas que são líderes de louvor da sua igreja local. E que precisa de verdade, assim, de um auxílio, né? E então nós vamos agora falar um pouco. Porque uma coisa que eu vejo que nós, Trio DHD, sempre levamos em consideração é a questão da santidade. Que é algo que eu percebo que algumas pessoas, elas já não estão mais levando em consideração. Então, a pessoa peca, faz o que ela acha que tem que fazer, não confessa o pecado dela, sobe no altar de qualquer maneira, ministra o louvor que ela quer, tá a fim de cantar, quando muitas vezes, cara, não era isso que o Espírito Santo de Deus estava direcionando. Né? Então, eu acho que uma coisa que o Trio DHD sempre teve foi essa sensibilidade de chegar numa igreja e entender que a gente não poderia pôr por terra um trabalho de um ano inteiro que foi conquistado. É isso mesmo. Só que dependendo de quem, pastor e pastora, você estiver levando na sua igreja, são pessoas que não estão nem aí para a sua igreja. São pessoas que estão cantando por dinheiro, que estão cantando para conseguir um cachê. Então, assim, vamos falar sobre isso. Eu acho que quando a gente fala sobre a adoração, que é louvor, mas a adoração é algo mais específico, né? A adoração é o estilo de vida. Louvor é o ato do culto.
que é quando você tá com a congregação e você canta junto com eles. Mas a adoração a Deus é quando você acorda de manhã, é a vida que você leva. Adoração é a vida que você leva. Então, adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Né? É um estilo de vida. E quando nós estamos envolvidos, quando você fala assim, eu quero cantar na minha igreja, você tem que entender que você está num altar e você vai ter que assumir um estilo de vida. A adoração, ela não se limita a quem canta. A adoração é para todo mundo, é a igreja. A adoração é para todo mundo. Mas quando você conduz a igreja ao tempo de louvor e adoração, você precisa entender que a forma que você vive, a forma que você leva a sua vida vai contribuir para isso. Você tem que Ou seja, a conexão. conduta. A A conduta. Por exemplo, você pode ser um excelente ministro de louvor, você pode cantar muito bem, tocar muito bem, mas a sua vida vai acabar falando muito mais do que o próprio trabalho que você faz ali no altar, né? A gente tem visto que, assim, muito escândalo no Instagram, né? Pessoas que postam coisas e às vezes a pessoa que tá ali, que te vê ministrando louvor, quando te vê no meio de uma situação nas redes sociais, porque as DHD não tinha rede social antigamente, né? Não como agora. Não como agora. Então, assim, mas é entender. Uma coisa que marcou muito a nossa história era as vestimentas. É uma coisa que, assim, nós viemos da Assembleia de Deus, mas a gente sempre teve entendimento do que era pecado e o que não era. Sempre, desde criança a gente sempre soube. Os nossos pais sempre falavam. Então, por exemplo, quando eu ia pra escola, eu não tinha que ir de saia pra escola, né? Porque meu pai olhava e falava, não, você vai com o uniforme da escola. Então, eu não passei. Tem muitas pessoas que passaram pela dor de ter que ir, né? De saia no frio. E de sentir no frio, não poder fazer educação física. Não, galera, tem gente que acha que isso é loucura, mas muitos amigos viveram isso. A gente não. Mas a gente tinha uma maturidade de saber que, assim, poxa, quando a gente for cantar na igreja de alguém, ainda que a gente saiba que aquilo não é pecado usar uma calça comprida. Mas as DHD sempre priorizava usar saia para não escandalizar a igreja. Porque mais uma vez é sobre você entregar a mensagem sem ruído, né? Eu dou um workshop, Daiane, para Ministério de Louvor. Legal. E o tema é interferência ou canal? Quem é você? E a interferência, eu vou ler aqui. Interferência é quando dois sinais entram na mesma frequência. E o resultado disso é um ruído na comunicação. Então, quando você não vive aquilo que você prega, você gera ruído. E Deus te chamou para ser conexão. Eita! Deus te chamou para as pessoas olharem sim para você e falar assim, cara... quando você tá ali no ato do louvor, né? Você criar essa... cara, sabe qual que é o melhor momento da adoração? É quando o louvor para de cantar o som da noiva. Sim. Mas aonde que é uma interferência? É quando a gente sai do altar e não tem vida de altar. E isso gera um ruído que pode machucar vidas. Sim. Sabe? A gente tem que estar disposto a renunciar. Sim. Ainda é sobre isso, é como a gente diz, a porta ainda é estreita. A porta é estreita. Então, não cria um ruído. Tem uma vida de adoração. E é uma escolha, você tem que escolher. Quanto mais é dado, mais você vai ser cobrado. A gente só tem a escolha de servir a um Senhor. Né? Então, isso está muito conectado. Você tem que escolher qual Senhor você quer servir. Então, dependendo das escolhas que você fizer no meio da caminhada, você tá lá em cima do altar, cantando, trazendo emoção para a vida das pessoas, que emoção é diferente de louvor, de unção, de adoração, tá totalmente diferente. E você tá servindo a dois senhores, então quer dizer, causando um ruído, e isso agride o Espírito Santo. Meu Deus. Então, isso é muito forte. Para você pensar, cara, eu tô aqui, eu tô agredindo o Espírito Santo. Isso tem que me acordar, cara. Isso tem que doer. Isso tem que doer em mim, porque assim, o Espírito Santo, ele é sensível. Então, assim, as pessoas precisam acordar. Você está agredindo o Espírito Santo. Tipo assim, você tá contaminando a noiva.
Entendeu? mano. Você tá contaminando a noiva. Então, assim, pra você que tá assistindo esse podcast, que você tá num momento de totalmente fraqueza espiritual, de frieza espiritual, um momento que as suas ações, elas estão tão comum, se tornou um hábito tão comum na tua vida que você nem consegue se perceber mais. A palavra pra você é: você está agredindo o Espírito Santo. Meu Deus. Hoje eu tava conversando com o Marco, a gente tava falando sobre hábitos, né? E eu não lembro a frase exatamente agora, mas ele falou que uma atitude sua pode mudar muitas coisas, mas um hábito como que eu posso Uma dizer? constância. Não, um hábito bem tratado, ele te traz um estilo de vida muito melhor. Então, tipo assim, eu tenho um hábito, mas eu tô com o hábito de qualquer jeito. Mas se você tem um hábito, tipo assim, real, um comprometimento com o seu hábito, isso tem um impacto muito maior. Então, quais são os seus hábitos? Meu Deus. Entendeu? O que a gente precisa mudar? Eu queria falar uma frase que o Rubinho tem ministrado muito pra nós, né? E o pastor Rubinho da Comunhão Rara de Osasco, ele fala muito que o dom, sem oração, sem o Espírito Santo, ele é feitiçaria dentro da igreja. Então, se você tem um dom de cantar ou um dom de pregar e você não ora, você não tem vida com Deus, você está fazendo feitiçaria dentro da igreja. Ele literalmente fala, você está enfeitiçando as pessoas. Você não está trazendo a unção real do Espírito Santo de Deus para aquele lugar. O nosso apóstolo Vando, ele sempre falava isso pra mim, ele sempre fala isso pra mim, né? Ele fala: Daiane, você tem um dom muito maravilhoso, cuidado com ele. Cuidado, porque se você subir no altar para ministrar, você vai fluir, porque você tem o dom para ministrar. Se você subir no altar para cantar, você tem o dom, você vai fluir. Cuidado com isso, porque você vai conseguir fazer as pessoas chorar, você vai conseguir fazer as pessoas ficar emocionadas, e não é Deus. Então, quantas pessoas que, poxa, até canta melhor do que a gente. E tá tudo bem. Sabe? Mas... E tem mais técnica. Não é sobre emoção, e chega... né? Mas não é emoção. Porque lá no fundo você sabe que você não tem vida com Deus. Sabe? Então as pessoas, elas vão lá, ela escuta você cantando, você tá cantando de Deus, você está cantando numa igreja, mas não é verdade. E se não é verdade, é feitiçaria dentro da igreja. Porque assim, é muito interessante que nós sabemos emocionar a igreja, né? Você tem já uma voz. Você tem uma voz bonita. E somos bons. E a música, se você for olhar teoria musical, é a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma mediante ao som. Quem disse isso foi Bona. E Bona foi aquele homem que revolucionou a história da música, né? Lembra de bater o Bona? Lembro. 1, 2... Quer dizer, ele não era crente. Mas ele já entendeu qual era o poder da música. Então, a música pela música, ela tem um poder. Ela mexe com você. Agora, a música com a presença... Ei. E aí, o que a gente precisa entender com isso? Que às vezes você tá emocionando. A gente sabe fazer. A gente sabe fazer. A gente sabe fazer. É por isso que é uma pessoa que vai fazer um repertório. Isso é muito pessoal, tá? Tem ministro de louvor, líder de louvor que não pensa assim e tá tudo bem. Mas é importante você perguntar para Deus. Deus, qual o hino que nós vamos cantar esse final de semana? Como o que o Espírito Santo de Deus quer ouvir? Exato. E ele fala. Ele fala. Ele fala. Talvez você não fez essa pergunta e deu tudo certo. Tá tudo bem, gente. Mas viva a experiência de perguntar para Deus. E ele vai falar para os íntimos, Daiane. Ele vai falar, Deus, ele não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos íntimos, aqueles que perguntam. Ô, pai. Isso é tão real que domingo na igreja agora, meu pai que ministrou de manhã, né? Foi Pastor muito forte. Nenê Pastor da Nenê, Iema. meu pai. E engraçado que ele fez anotações antes dele começar a ministrar, falando sobre tudo que tinha acontecido no culto até chegar a palavra. E um dos pontos que ele enfatizou muito foi a escolha da música
E até um ponto da ministração e a leitura da palavra, porque estava batendo literalmente com a palavra. Meu Deus. Então o Espírito Santo já tinha gerado no coração do pastor, do nosso pastor Nenê, a palavra que ele ia ministrar e o que ele queria que a igreja, que o ministério de louvor fosse ministrar para preparar para a pregação, porque a pregação eu acho que é o mais importante do culto. Sim. Era aquele louvor. Então a gente tem que perguntar, porque a igreja é dele. Até tem um louvor muito conhecido que canta: todo dia o céu fala e todo dia o céu fala. Se o céu está falando hoje, eu me disponho a ouvir. Procura aí no YouTube Ellen Losnak. Todo dia o céu fala. Quando o Senhor te deu esse louvor, Ellen, eu acho que era basicamente isso que a Deise está falando. É isso mesmo. Quando o céu, ele tá falando, tá proclamando algo, ele não vai falar uma coisa pro pastor e outra coisa pro ministro de louvor, gente. Ele vai falar a mesma coisa. Então, quando você vê, o culto tá todo conectado. Você fala, gente, parece que o louvor já sabia que essa é a palavra. Combinaram? Não, não combinaram. É porque os dois estão no mesmo espírito. E o contrário disso é travar o culto. Né? Quando você não está conectado com Deus, o Deus do louvor, da música, a essência da música é Deus. Ele é a música. Ele é a música. Quando você não está conectado com isso, você é o cara que trava o culto. Você é o demônio da igreja. Nossa, Alan Brizotti falou isso. Um de Quando vós você é o um diabo, líder diz a que palavra. tá num lugar e você não tá sendo guiado pelo Espírito Santo, você é o quê? Você é o demônio da igreja. Porque você tá levando um povo para um caminho contrário ao que Deus está indo. Então, quando você não está conectado com o dono da igreja, o que o pastor tem que fazer? Ele começa a pregação naquela luta. Meu Deus, tá travado. Quantas vezes a gente não falou isso? Tá travado, tá difícil, mas Deus é bom. E a palavra dele não volta. Aí Deus, pela graça e misericórdia dele, flui. Mas o nosso papel não é dificultar. O nosso papel não é ser ruído. O nosso papel é ser uma conexão, é ser um elo entre Deus. Isso é forte, hein? Isso é muito forte. Até dando um link da música da Ellen, hoje eu sou mãe, né? E uma das coisas que eu sempre falo pra Heloísa e pro Neto, quando as pessoas falam, o que a Heloísa vai ser? Ou alguém já dá uma opinião, a Heloísa vai ser aquilo, aquilo outro. Eu sempre trago ela pra casa e falo, Heloísa, um dia o céu vai falar o que ele pensa a seu respeito. E aí ele vai contar, ou ele vai contar pra você, ou ele vai falar pra mamãe, a mamãe já vai começar aí, o papai vai começar a te dar direcionamento. Mas existe algo que o céu vai soprar sobre quem será a Heloísa e quem será o Neto. E você vai ser isso. Então, o céu soprou a respeito de muitos líderes, a respeito de muitos levitas, a respeito de muitos cantores, de músicos. O céu soprou. O céu soprou o destino de pessoas. E aí, o céu sopra, você tem a convicção do que Deus te chamou. E aí, faça uma autoanálise de você mesmo. Uma análise da sua vida. Você está no lugar que Deus falou que era para você estar? Ou você está no lamaçal, sabe? Na imundícia, prostrado, literalmente, você é a própria comida do porco. Você não está comendo a comida do porco, você é a própria comida do porco. Meu Deus. Então, Lavagem. o céu, todo dia o céu fala, todos os dias o céu fala. O céu está soprando. E aí a gente entra naquela questão, Deise, que a gente falou sobre o filho que precisa ser enraizado. O céu não fala só sobre você. Esses dias a Alicia falou, mãe, a minha oração tá muito, sabe, sempre as mesmas coisas. Então, Alicia, qual é essa conversa, qual é esse diálogo? Muitas vezes, isso foi o que eu ensinei pra ela, dobra o joelho e fala assim, Espírito Santo, me direciona na oração. Qual é o assunto do céu? Uau. Qual é o assunto do céu? E às vezes o assunto do céu tá conectado com aquilo que tá acontecendo lá na Inglaterra. Tá conectado, tem um intercessor lá orando e Deus tá linkando essa história e você tá no movimento espiritual daquilo que tá acontecendo. Por quê? Porque você parou de orar, Senhor, abençoa a minha vida, meu ministério, meu chamado. Tá tudo bem orar por isso, mas chega uma hora, meu amigo, você tem que mudar a conversa. Sim. Você tá Subiu o entendendo? nível. Uma coisa Subiu o que nível. veio aqui no meu coração agora falando sobre o que todo dia o céu fala e que o Senhor pode usar a boca de um profeta, ele pode te usar como for para ser essa voz ecoando aqui na terra, dando direção para alguém.
Mas você tem que escolher se você tá querendo, se você está sendo a voz ou se você está sendo alguém que está defraudando vidas, destruindo vidas. E muito mais, às vezes você está totalmente escondido em algo que a gente não está vendo, mas Deus está vendo, mas que tudo uma hora vem à tona. E o que vier à tona pode desconstruir tudo que o céu só falou a respeito de muitas pessoas. E o pior não é só isso, é que existe um preço a ser pago. Jesus vai voltar e ele vai falar o preço, você vai pagar o preço. Ó, eu Você vai ouvi... pagar o preço das pessoas que você defraudou, você vai pagar o preço das pessoas que acabaram sendo igrejas que são destruídas por causa de um erro, de um líder, pecado. De um pecado. Então, Porque muitas igrejas caíram por causa do pecado a de um gente líder. foi chamado para ser De um agente músico, do céu. Um líder derruba muita gente. Um líder. Porque um líder derruba muita gente. um ministro de louvor, ele suja o altar. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele é uma água. A água que flui. Só que nós somos o cano. Então, essa água, ela passa por nós. Então, nós vamos transferir essa água para o povo. E aí, muitas vezes, nós somos um cano contaminado. E nós estamos levando água contaminada para o povo, gente. Que ministro de louvor é você? Eu vi um testemunho de um pastor, foi até, acho que com as DHD. Numa das nossas viagens, eu lembro que um pastor, ele contou um testemunho que me marcou muito. Ele falou que ele estava pastoreando a igreja, ele era casado, e ele começou a sair com uma jovem da igreja. E ali ele começou um lamaçal do pecado. Mas quanto mais ele estava em pecado, mais a igreja dele crescia. E a igreja dele crescia, e a igreja dele crescia. E ele... ia indo. E talvez você tá nesse caminho. Você é um ministro, você tá fazendo as coisas e você sabe que você tá em pecado, mas você não foi pego. Então você tá indo e tá fluindo e as coisas estão acontecendo e você sabe que você tem aquele peso, mas você só continua. E esse pastor falou que teve um dia que ele saiu com essa moça e ele terminou de fazer tudo de errado que ele podia ter feito e foi direto pro culto. Ele nem banho ele tomou naquele dia. E ele disse que ele chegou na igreja, pregou e a glória de Deus caiu sobre a igreja e um monte de almas para Jesus. E aí ele voltou para casa dele e entrou dentro do banheiro que tinha no quarto dele e olhou pro espelho e começou a lavar o rosto. E ele olhou pro espelho e falou assim: meu, eu sei que eu tô errada. O que tá acontecendo? E aí, quando ele olhou pro espelho, ele ouviu uma voz que falou pra ele: mas vai chegar o dia do juízo final. E quando ele ouviu essa voz, o espelho quebrou inteiro e caiu, assim, no box do banheiro dele. E aí, ali veio um tremor e um temor muito grande sobre a vida dele. E ele não foi pego no pecado dele. Ele pegou e falou: eu preciso confessar. Porque existe dois tipos de pessoas. Existe aquele que ele se arrepende e vai e confessa o pecado dele. E existe aquele que ele tem um remorso. O remorso, ele não se arrependeu, ele foi pego. Quem é que foi pego? É aquele que alguém ficou sabendo, a mulher ficou grávida. E aí não tem jeito, né? Então, o que você sente? Arrependimento ou remorso? Porque o arrependido, ele larga o que ele faz e ele assume a consequência do pecado dele. Agora, o do remorso, ele tem que lidar com as consequências, né? Então, ele não falou. Então, assim, nós que estamos à frente, nós que somos ministros, todo mundo erra, todo mundo peca, mas você precisa se arrepender. Eu sinto que Deus está falando de vulnerabilidade isso na minha vida. Eu sempre, a área que o inimigo sempre atacou minha vida foi a área emocional. Sim. Então, da maneira como ele atacou, não era para eu estar hoje casada, tendo meus filhos, que era sempre o meu maior sonho, foi ser esposa e mãe. Esse foi o meu maior sonho. E essa sempre foi a área da minha vida que mais foi atacada. Eu sempre tive muito complexo de inferioridade, namorei com pessoas que não eram pessoas que Deus tinha pra mim, não fui bênção pra essas pessoas e essas pessoas não foram bênção pra mim, cometi erros que eu não precisava ter, marcas que eu não precisava ter na minha vida hoje, que não precisava, mas assim, eu busquei ajuda. Sabe, busquei ajuda, eu conversei, eu fui ministrada, até eu conseguir chegar ao ponto de renunciar aquilo que não era pra mim. E não só isso, eu tive uma mãe que intercedia por mim, porque minha mãe de madrugada ela acordava e ela via demônios como se fosse com armas de guerra
na porta da minha casa, do meu quarto. E minha mãe guerreava de madrugada de joelho na porta do meu quarto contra esses demônios. Pra quê? Porque o que ele queria fazer? Se o inimigo conseguisse entrar na minha vida pela brecha emocional, ele poderia me destruir ao ponto de eu não conseguir ministrar e ser usada por Deus naquilo que Deus me habilitou para tocar outras vidas, sabe? O propósito de Deus para minha vida era muito maior do que só cantar com a gente, que já era grandioso demais. Sim. Mas Deus tem levado cada uma de nós para caminhos que a gente nem imaginava. Sim. Hoje você é uma pastora, hoje a Ellen é uma evangelista que ministra a palavra, que dá cursos, workshops. Hoje a Ellen, ela tem habilidade, ela tem autoridade para falar sobre a liderança de Ministério de Louvor, porque ela é uma grande ministra, ela é uma grande líder do Ministério de Louvor. Deus me deu um filho atípico, onde eu tenho encontrado mães que eu tenho que eu posso ministrar, que eu posso levar algo para esse lugar que eu mesmo nunca olhava. Então, olha o que Deus tinha para nós, e se eu tivesse me deixado ser vivenciado os planos que Satanás tinha para minha vida emocional e que ele tentou diversas vezes, eu não estaria vivendo os planos de Deus hoje. Eu estaria no lamaçal do pecado. E é tão interessante que nesse workshop que às vezes eu dou, o que é ser um canal? Que eu acho que tem a ver. Canal é quando a mesa recebe um sinal e consegue ser editado. E o resultado disso é um som claro e limpo. Então, o que significa isso? Que você é um canal e tem alguém que pode mexer, sabe? E Deus te fez isso em tocar. mim. E você ter um som limpo, claro, a mensagem chegar. Então, você que tá aqui agora, ouvindo e falando, cara, eu sou esse cara que tô com problema. E às vezes você tá com vergonha, né? Às vezes o que aconteceu com você, descobriram. Isso é graça, irmão. Isso é graça. Glória a Deus. O melhor do cenário seria você ter falado, mas já que descobriram, mergulha, fala, Senhor, me cura, me ajuda, larga fora esse orgulho. Outra coisa, a gente está falando de situações da área sexual, mas, às vezes você é um mentiroso, cara. Às vezes você é uma pessoa que olha para onde você não deveria estar olhando. Existem outras questões que podem ser trabalhadas. Você é um fofoqueiro. Cara, se você for olhar na Bíblia o preço que isso aqui é, o impacto que isso é para Jesus, então tem até um versículo. O peso da murmuração. Tem um versículo. Gente, a murmuração era um veneno. Tem um versículo em Provérbios que fala assim, que 6 coisas Deus não gosta, mas a 7ª ele abomina. E aí esses dias eu tava lendo, né? Eu falei, a gente vai sempre direto na 7ª, gente. O que é a 7ª que ele abomina? O que faz dissensão entre irmãos. Só que aí quando você vai ver a 6, que ele não gosta, tem até aquele que derrama o sangue de inocente. Sabe o que ele tá falando? Que quando você põe dissensão entre irmãos, quando você pega e faz fofoca de um e de outro, isso é pior do que aquele cara que atirou em outra pessoa inocente. Maldade, né? Malícia. A ruindade, aquele que faz dissensão. Então, olha como é sério isso pra Deus. Então, a gente tem que começar a levar a sério aquilo que Deus leva a sério. É isso Porque mesmo. aí a gente tá dentro da igreja, você fofoca, você faz uma pessoa, todo mundo virar as costas pra uma jovem, adolescente, passa muito por isso. Pastor, você foi colocado ali, você é aquele cara que complica a situação. E você acha que tá tudo bem? Gente, mas o negócio pegou, hein? Meu Deus. O negócio pegou. Eu achei que a gente ia ficar só aqui dando risada. Só que olha como a gente envelheceu, gente. Misericórdia, a gente só nos assuntos sérios. Profundas, né? Só seu irmão. A gente tá num outro momento. Isso que você me falou, a gente envelheceu. A gente tá envelhecendo. Não tô falando que a gente Estamos é velho. amadurecendo. Eu prefiro essa palavra. Mas a gente tá amadurecendo. É outra forma de ver a vida. Importante, Gente, a gente tá envelhecendo. Você que é líder, ouvindo tudo isso, falando, eu tenho exatamente esses BOs, eu tenho esses problemas, né? Crie um ambiente de amor no seu ministério. Crie um ambiente de mesa. Faz o churrasco, a gente lá no ministério, faz o dia do cachorro quente. Esses são ambientes onde as pessoas têm mais abertura para falar. Você consegue trazer entrosamento na banda com o cachorro quente. Entendeu? Seja intencional. Crie esse ambiente. Aqui, né, a gente tá aqui, ó, né? Falando de muita coisa, mas graças a Deus, dentro do nosso lar, a gente já, por exemplo, foi pro Hopi Hari. Com meu pai, com a minha mãe. Ambiente legal de comunhão. Sim, deixa leve. Você também pode fazer isso. Esse ano, Daiane, o Ministério de Louvor, o Senhor me deu uma direção.
E aí a gente tinha, vamos fazer a festa de final de ano, porque é peleja, o ano inteiro ali na peleja, o grupo de louvor trabalha, bababá. Tá bom. Colocamos lá no grupo o Pix para fazer o churrasco. Vai ser na casa da Daisy, vai ser tal dia, o grupo bombando, tal. Daí eu fui inventar de ir na consagração da igreja. Eita Deus, Cheguei na aleluia. consagração, tal, oramos. Quando nós subimos no altar para fechar, o Espírito Santo falou: cancela a festa. Aquilo acabou comigo. Cancela a festa tá marcada, o Pix já tá lá para todo mundo comprar o churrasco, cara. E a Cancela gente festa. gosta de uma festa, né? E a festa, pra mim, é um ambiente bom. Sim, de conexão e tal. Cancela a festa. Não é tempo de festa. É tempo de monte. Falei, amém, Senhor. Pedi confirmação, umas 10 confirmação, que isso é errado. Tá? Porque se Deus falou, mas eu umas tava, 10 Senhor, faz confirmações o não dá, algodão, não, molha o não, não, algodão. Fora do algodão, coloca... Por uma E ainda festa. explicando pra Deus como tinha que ser a confirmação Senhor, dele. usa a boca do fulano. Senhor, faz a Alice andar de uma maneira. Que brincadeira. Meu, confirmação. Deus confirmou. Deus confirmou. Já era, Aí filho. tá. Falei, irmãos, nós vamos subir no monte, nós vamos no Vale da Bênção. Não é nada místico, tá? Eu quero deixar muito claro. Eu vou subir no... Não, a gente foi no Vale da Bênção, ali a internet não pega. Você tem uma conexão com a natureza. Sim. Eu acho isso muito legal. Vamos subir no monte pra orar. Tá bom. E o dinheiro do churrasco? Compra uma Bíblia 365, o grupo de louvor esse ano vai ler Bíblia. Todo Ô, mundo lembra. O Glória. dinheiro do churrasco, que era R$50, você compra a Bíblia, tá em média 45, tá? A Bíblia... Daiane, o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo direcionou para um tempo de comunhão. Senhor, é para subir no monte mesmo? Começou a chover no dia do monte, chover que o mundo caiu. Meu Deus, e agora? Eu falei, o monte vai ser na igreja, tá tudo bem. Aham. Mas o Espírito Santo falou, não, vai parar de chover. Experiência! Eita Deus. Experiência. Não é nada místico. Eu tô falando que Deus às vezes te prova de uma forma que você tem que permanecer na palavra. Chovendo o dia inteiro não vai dar. Aí começou a turminha. Mas eu vou levar meu filho. E será que é melhor não ir? Falei, cara, se você quiser não levar, você não leva. Mas é bom ele tá lá. Leva seu filho para esse ambiente. Beleza. Quando foi a noite ali, Daiane, o céu começou a abrir. Olha que lindo. Alícia, Daiane, por Deus do céu, parecia que a noite era dia, de tão aberto que estava o céu. Subimos no monte, lá nós fluímos no Espírito, conversamos, subimos com um propósito, descemos com um direcionamento. Subimos com um Quero propósito. subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Daiane, nós subimos com um propósito. Isso, descemos com uma direção. Mano, isso daí é um presente. Isso aí não é frase de ninguém. Uma frase que saiu Não. desse podcast, pelo amor de Deus. Mas isso aí foi Deus que você falou. Então, o que eu quero dizer com isso é se você, líder, tá vivendo num tempo difícil do grupo que você E tá esse momento liderando. vem, E esse acontece. momento vem para todos nós. Sabe o que você faz? Vai falar com Deus. Deus vai te direcionar. Segundo, promova ambiente de churrasco, de cachorro quente. Mas entenda o tempo do monte, entenda o tempo de devocional, entenda o tempo de ir pro secreto. E o tempo do churrasco. E o tempo do churrasco. Que vai ter hora que Você tá Deus vai entendendo? falar, mano, vamos sentar, Tem que vamos ter. tomar um refrigerante, vamos comer uma carne, vamos rir. 50% da dos cara. BO Tem muitos cai teólogos no churrasco. falando tá? que o cara que mais tinha senso de humor nessa vida era Jesus. Sim. Né? Tem até aquele seriado The Chosen, né? Que Isso. eles mostram Jesus muito dessa forma. Humano. Humano, quando ele, no momento de sentar à mesa com os discípulos e tudo mais, tudo que ele vivia, as coisas que ele falava, ele era muito engraçado. Jesus é leve. Jesus entendeu? ficou mais tempo na mesa com os discípulos do que no templo, né? Olha, isso Então, forte. tanto é que tem uma parte que falam que Jesus, ele era glutão, né? Porque ele tava o tempo todo comendo com o pessoal. Então, olha é muito isso. de crente, né? Crente ama comer. A gente fala, crente não bebe, mas crente come. Mas isso aqui já vem mesmo da coisa da mesa, né? Então, acho que é muito importante a gente falar aqui, irmãos, que você que talvez tenha caído,
né? Você que tenha caído, glória a Deus, tá tudo bem. Vai buscar ajuda. E você, líder, que viu alguém cair, estende a mão para esse cara. Estende a mão para ele. Esse é o que mais vai precisar do seu apoio. Né? Tipo assim, caiu, senta aí. Meu, tudo bem, fica um pouquinho sentado, mas esse é o cara que você vai mais cuidar. Senta comigo, vamos comigo. Você Observa, ele tá indo pra igreja, ele tá indo pros cultos. Não é fácil. Quando a gente erra, a gente dá um fruto, que é o fruto do pecado. Mas existe um fruto doce, que é o fruto do arrependimento, né? E a gente vai provar desse fruto. Então, às vezes, a pessoa vai ser muito rápido que ela vai produzir esse fruto, mas tem gente que demora um pouquinho mais. E um ponto para essa liderança de hoje, a gente tá muito focado em fazer coisas para poder ocupar as pessoas, para ter entretenimento, porque o mundo tem milhares de coisas. A gente tá numa outra geração, né? Mas eu acho que a gente não pode se perder nesse lugar. Para você, líder dessa geração, entenda que passe mais tempo orando, que Deus vai te dar direção, do que fazendo coisas. Porque se o seu liderado ver você orando e você levar para esse lugar da oração, você vai resolver muita coisa no meio da sua liderança. Então, dê menos entretenimento e ore mais e viva mais tempo com o seu liderado. Eu acho que isso vai trazer mais mudança de vida. Não só os líderes, mas bate de novo nos pais, né? Recentemente, o Rubinho, ele tem levantado às 5 horas da manhã pra orar, né? E ele achou muito engraçado, porque ele tava de joelho na sala orando. E aí, de repente, ele escuta um barulhinho de alguém imitando a língua estranha dele. E era o Caleb, que ajoelhou do lado dele e tava tentando falar aquela língua estranha, né? Deus. E aí, o Rubinho falou, não, vou deixar porque ele quer, ele gosta, né? Essa questão da leitura da Bíblia, eu tô fazendo a leitura, né? Também eu sou líder, a Ellen me lidera, né? Eu sou do Ministério de Louvor. E aí, consequentemente, na conversa de fim do ano, as metas. Muito legal. Foi muito isso, legal. né, Aí o Marco falou, cara, pra ler pra mim é difícil, mas ele lembrou que a avó dele escrevia os Salmos. Aí ele falou assim: eu vou escrever o Novo Testamento. Aí, todos os dias à noite, as crianças me veem. Eu lendo e o Marco escrevendo. A Heloísa pega a Bíblia dela, senta do lado dele. Ela nem sabe escrever ainda, mas ela tá lá escrevendo as letrinhas. E aí, ela veio toda feliz. Mamãe, eu tô tão feliz porque eu tô escrevendo a Bíblia com o papai. Eu falei, é isso. Nessa hora, eu já fui intencional. Eu falei, Heloísa, deixa eu falar um negócio pra você. A melhor pessoa que você tem que olhar e seguir, segue cada passo que ele faz, é o seu pai. Você tem que seguir os passos do seu pai. Que se você seguir os passos do seu pai, você vai dar certo. O que é isso que eu tô fazendo? Porque a figura de Jesus, de Deus, pra ela é o pai, não é a mãe. É o pai. Ela vai amar Deus aprendendo a amar o pai. Então, eu tô ensinando pra ela. E com essa questão do feminismo, de tantas coisas, não potencializa a questão do pai. E a paternidade é crucial na vida de uma criança. E eu já fui intencional. E aí, o Neto, o que acontece? O Neto tem a questão, porque ele é especial, da coordenação motora fina, motricidade, todas essas coisas. Aí o Marco pega e já coloca pra ele as coisas que dá pra ele fazer pra ir trabalhando na coordenação motora. Deus tá ali em tudo isso. Sim. E várias coisas que precisa acontecer e a gente tá acontecendo. Então, tipo assim, cara, literalmente, que esse ano a gente faça menos e seja mais intencional no simples. Essa deu uma frase também. Faça mesmo e seja intencional menos no simples. e seja mais intencional no simples. Estamos atrás de uma frase. Cara, tem uma frase do Alan Brizotti que eu amo muito. Um abraço, um abraço. Se a Ellen pode falar 2 frases do Alan, tá tudo bem de eu falar uma do Douglas Gonçalves. Um abraço, pastor Alan Brizotti. Por favor, eu quero o Alan aqui, hein? O Alan Brizotti é nosso convidado. Faz um corte. Faz um corte, Alan Brizotti. Alan Brizotti. Estamos te convidando para esse podcast, professor, pastor, teólogo, Alan Brizotti. Filósofo, gente! Vamos falar de filosofia à luz da Bíblia. Mano, isso vai dar um quem mega acha que isso vai causar? Gente, eu tô demais, né? Então, Alan Brizotti é o meu convidado especial de honra. Eu convido muitas pessoas, e ninguém vem, mas eu convido. Entendeu? Eles nem assistem, eu tô aqui. Qual é a frase do Alan, já que a Deise tocou nesse assunto de ideologia? O juiz de toda ideologia é a Bíblia. Eita! É a Bíblia. Então, cuidado com essa ideologia do amor, cuidado. Abre a Bíblia, o que a Bíblia diz. Sim. É ela que vai te dar a resposta. Aí o Adson fala, né? A Bíblia Pastor é a Adson Belo, um abraço pro pastor Adson Belo. Então, assim, amamos. E aí, tem um ponto. A Deise falou sobre o Marco, né? Heloísa, olha pro seu pai. Mas quem que não tem?
E quem Porque não nós tem? três, a gente tem o pastor Nenê, que é o ursinho puff preto. Então, Ele só é que fofo. só que tem um detalhe aí, como é interessante, né, que por a gente ter uma referência de um pai muito forte, um pai muito amoroso, perceba que cada uma de nós procurou um marido no perfil do nosso pai, que é um homem trabalhador, honrado. Então, assim, nós três casamos com homens que são diferentes um do outro, mas que seguem a mesma linha. Servos de Deus, trabalhadores, honrado. Então, o que eu quero dizer com isso? A sua filha vai procurar um homem como o seu pai para casar. Ainda que seja um pai que, poxa, fez tantas coisas erradas, quando ela vê, ela acabou se relacionando com homens muito parecidos com o pai dela, que às vezes ela nem queria. Às vezes o pai era um homem alcoólatra, quando vai ver, casou com um homem que? Alcoólatra, né? Então, são coisas pra gente tomar cuidado, né? Você que é pai, cuidado. Você é o que padrão. pai você é? Você vai ser um padrão pra sua filha. Mas e aí? E essa menina que não tem um padrão? Você Aonde que não ela tem. vai encontrar Ellen? Você é homem ou mulher que não tem o padrão, o livro dos reis, a gente tinha o rei Davi, e daí vai, reis, Davi, Salomão, e aí você vai vendo os reis. E às vezes tinha um rei que o pai, o anterior, ele não foi bom rei. E ele trouxe morte, né, pra Israel. Aí sabe o que acontece? Olha pra Davi. Olha pra Davi. Muitos dos reis que o pai deu errado, que o vô deu errado, ele falava, peraí, como é que Davi agiu? Então eu vou fazer igual Davi. Irmãos, olha pra Jesus. Olha pra Jesus. Jesus se você não tem um padrão, olha pra Jesus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Olha para Jesus. De novo, Bíblia. Se você é crente, você tá dentro da igreja, você não lê Bíblia, então você não entendeu nada. Ah, tudo bem, eu preciso de um exemplo mais palpável. Às vezes tem um pastor, tem alguém ali que tem uma referência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente Você sabe. entende? A gente sabe, às vezes a gente repete um padrão devido a uma cultura que a gente está acostumado, que foi isso que você falou. Mas se você não achou na tua casa um padrão a ser servido, olha para Davi. Exatamente. Ou seja, olha para Jesus, olha para uma boa referência que o Senhor, eu ministro sobre a tua vida agora. Amém. Aleluia, Deise. Eu ministro sobre a tua vida que Deus vai te colocar em boas mesas. Amém. Deus vai Sobre te isso. colocar em mesas que vão te elevar espiritualmente. Assim como a gente falou sobre metas, ainda é janeiro, vai sair amanhã. Ainda é janeiro, aleluia. É. Sabe o que você faz? Faz metas espirituais. Quais são? Eu vou emagrecer. Isso é legal. Eu vou estabelecer isso, eu vou fazer o inglês. Tudo isso a gente faz no início do ano. Qual é a sua meta espiritual? Qual é o lugar que você quer chegar na sua comunhão com Deus? Ainda é janeiro. Dá pra fazer isso. Uau, meu Deus, o negócio tá ficando forte. O Barão falou que O Barão não bate na mesa, nós todas. E sobre Ó, isso que a Ellen falou, né? Pra gente não se prolongar tanto, né? Sobre a ideologia, que a Bíblia... o maior juiz da ideologia é a Bíblia. É a Bíblia. E aí você falou assim, sobre a ideologia do amor. E aí se você for olhar pela luz da Bíblia, que fala sobre o amor. O amor é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria e nem se orgulha. Não maltrata. Esse é o amor verdadeiro, tá? olha aí. Não procura seu próprio interesse e não se ira facilmente. O amor não se alegra com a injustiça. Isso é o amor. Mas se alegra com a verdade. Com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Meu Deus, o amor, segundo a palavra, me ofende. É isso. Nossa, outra frase, hein? O amor, O segundo a palavra, me ofende. O amor, segundo a palavra, me ofende, porque a minha carne, ela milita contra o espírito. Nossa, eu já imaginei um livro. O amor segundo a palavra me não me ofende. Não, sabe o que eu lembrei? O amor que ofende. O amor que ofende. Lindo. Porque não precisa ser um texto, né? Porque às vezes a gente fala assim, incomoda. Irmão, é ofensa. Ofensa, vamos na raiz. Ó, sabe? deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que tá nos assistindo e que tem um sonho de ser itinerante. Tem um sonho de ser aquele pregador itinerante, de ser o músico itinerante. Amém. E nós
rodamos muitos anos. Sim. Uma estrada. Brasil todo. O Brasil todo. E, Ellen, eu queria, pra gente encerrar o nosso podcast... É assim. Mas eu queria que cada uma aqui falasse algum episódio que a gente viveu na estrada, tá? Pra essa pessoa que quer ir pra estrada. Não desmotivando, mas falando, nem tudo são flores. A estrada é real. Nem tudo são flores. Quem começa... Bom, então vou falar aquele que... Bom, teve uma vez, gente, eu vou falar o meu. A gente usava, a Daisy continua, né? Usando o cabelo liso. Mas eu e a Daiane, a Daisy já fez a transição. Mas o que aconteceu? E ela Qual que é voltou o da transição, segredo galera. de uma mulher preta ter o cabelo bacana liso? Chapinha E e bob dedo. No caminho, eu fazia o quê? O tal do bob dedo. O bob dedo. Você enrola e deixa, coloca o grampinho. Falei, no caminho, tá tudo certo. Chegando Quando lá... chega lá, eu solto e dá o efeito que eu quero. O que aconteceu? Chegou no culto. Eu entrei com o bob dedo. Eu entrei com o bob dedo. No corredor da igreja. Trazendo uma tendência E aí, o que nova. aconteceu? O obreiro, opa, senhor, irmã. Mas, senhor, tá fazendo... Irmã de Bob. Eu aqui, amém, irmão, onde que eu posso sentar? Graças a Deus, no corredor, a Daiane pega e fala, Ellen, você tá com o bob dentro. E eu, sabe, andando, o obreiro olhando. Então, um episódio pra mim é o episódio do bob dentro. E tem o episódio do sapato, que a Daiane trocou com o sapato par de um, par de outro. Não, foi a Ellen. Foi você também, Ellen? Então, irmão, Depois eu que sou a nós problemática. estávamos numa agenda, no caminho, a gente, vamos levar tal roupa, às vezes sair atrasado. E aí levamos tudo na correria, tinha um sapato par de um, par de outro. Quando eu olho pro pé, por exemplo, um amarelo com um vermelho. Foi. Amém? Pode assim. acontecer. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus, no porta-malas, o Rafael entrou em desespero. Meu Deus, o que faremos? Acho que foi isso. E né? a No gente ia pra porta-malas. longe, né? Pra longe. Não era uma coisa tipo, volta em casa e pega outro sapato. Eu não quero dá. acreditar que Deus tava nesse negócio, porque ele falou, deixa eu deixar um sapato ali. Eu lembro um dia que eu entrei descalço Não, no Dani, banheiro. só pra falar, tinha um sapato dentro do porta-malas que houve essa salvação aí pra minha vida. É. Amém. Desde que você lembra dessa história? Qual? Que foi a do par de um, par de outro, né? Lá de um... que você pode contar do compromisso que a gente foi. Ô, tá todo mundo assistindo vocês, só pra vocês saberem, tá? Não tem cortes. Lá não teve evento e tal, você lembra? Ó, eu quero contar um enquanto vocês conversam. Nossa, acho que gente, foi. eu não tô acreditando. Elas Também tem. Conversa para no Não, meio teve um do evento que a gente podcast. foi. Teve um evento que a gente foi, que eu acho que foi lá longe. Que na hora que a gente entrou no palco, caiu um mundo de chuva. Não lembro. Lembra? Eu Foi lembro. muita chuva. Foi Meu, a gente tava não o sabia. templo sol, Tava, a gente não sabia se a tava gente Impacto cantava, Sol. se a gente não Um abraço cantava. pra o que galera a gente do fez? Não Impacto sabia o que fazer, porque era muita chuva. Foi. São E coisas aí? que vai acontecer. Não, Não, aí eu peguei, quero falar subi e uma falei, coisa. Os meninos "Nome tentando de salvar os Jesus!" microfones dele, os A Ellen instrumentos, sempre cara. achava. Eu peguei e falei, A em Ellen nome de sempre achava. Jesus, em cima do palco. Essa chuva, não vai cair chuva. A Ellen. Não vai. Bum! Vai todo mundo correndo, Daisy. Os meninos lutando com os instrumentos deles, Mas eu coitado. exercitei minha fé. Eu lembro que a gente tava numa fase de Natal Black. Não era bênção. Não era, não o Natal Black que acontecia, mas tipo assim, tava balada gospel, Era uma balada todo lugar que a gospel, gente ia, Balada o pessoal tava fazendo tal da balada gospel. E aí eu me lembro que a gente chegou naquele lugar. Falar de coisas polêmicas. né? Não, a gente chegou a gente chegou numa balada gospel e eu lembro que tava todas as luzes apagadas. A gente mandou acender. A Ellen vai ministrar. Sempre a Ellen, gente. A Ellen. Eu quero que acende todas as luzes. Aí acenderam um canhão na nossa cara. Acende as luzes da igreja. Quando acendeu a luz da igreja, tinha casalzinho na parede namorando. Tinha o apocalipse estava acontecendo na A igreja. gente não foi pra fazer show, a gente foi pra fazer culto. A Ellen acabou. A Ellen Acabou o evento. com Chegamos a balada lá, gospel. balada gospel, eu já fiquei assim, oi? Mas tudo Como bem. assim, balada Nossa, gospel? O nosso estilo musical é o black music. Então Sim. foi uma estratégia, eu entendo. O líder, ele quis Ter fazer chamado a algo gente. Não, eu não entendo, líder. evangelístico, Eu não entendo. Você quis fazer o quê? evangelístico. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, luz apagada. Entendeu, irmãos? Pra mim não fazia sentido. Acende as luzes. A gente fez isso muitas vezes.
acenderam, a gente viu coisas que não queria e a gente fez culto e aquelas pessoas saíram o quê? Chorando, Não, foram pra frente. aceitando Acabamos Jesus, com uma balada voltando gospel. pra Cristo. Então, aleluia. Mas tem um episódio, gente. que Não eu foi meu preciso nome falar. mais. Não, esse daí foi muito engraçado. Um dia que a gente foi cantar numa igreja tradicional. E quando dava crise de riso da gente, né? Não, quando dava crise de riso. É muita Porque coisa. o difícil de você sair com irmãs é que se Você uma olhar pra conhece. cara da outra e fazer. Já era. Entendeu? Então a gente tinha que. Aí eu ficava assim, eu não vou olhar pra elas. Porque se eu olhar. Era isso mesmo. Acabou. A gente ia acabou. embora. E quando não o tinha pastor não controle. tava na visão, e às vezes ele chocava com o nosso jeito, e aí ele queria quero falar pegar, sobre isso. batendo na gente. A gente olhava e falava assim, a gente vai apanhar hoje. A gente vai vai apanhar apanhar hoje. hoje. A gente já sabia que a gente ia apanhar. Aí teve um dia que a gente foi cantar numa igreja tradicional. E foi, antes da gente, foi um irmão tocar sax. E aí, o irmão, uma bênção. O irmão Foi. começou a ministrar. Deus Gente, usou ele. porque Gostou. Deus falou comigo e não sei o quê. E, mano, Deus tava usando o cara pra falar comigo. De repente, o pastor, revoltado, escreveu um bilhete e colocou assim ó, no altar. E olhou pra cara dele. Para. Ali, a gente já ficou assim, meu Para Deus, de o que o tocar. pastor falou? Foi, né? E aí, a gente era as próximas que ia cantar. Quando a gente sobe no altar, o bilhete tava lá em cima, escrito, pare de falar e toca. Foi. E a gente tinha o hábito de, antes de cantar, ministrar antes. E aí a gente ficou assim, era só pra Intimidada. ele ou é pra nós também? Na hora eu olhei pra cara da Ellen e falei, mano, vamos cantar. Vamos cantar. A Ellen começou a ministrar. Gente, aquilo ali começou a me dar um vazio. Mas eu sou uma eu comecei bênção, tá? Eu comecei a falar, mano, por que Que ela tá ministrando. Tá ministrando. Deus entregou uma palavra pra mim. Entendeu? Deus entregou uma palavra. E eu ficava assim, orando em espírito, Senhor, cala a boca dessa criatura. E pra encerrar, o último que eu queria muito falar aqui foi o dia que nós fomos cantar num evento muito longe, no interior. Sim, a banda completa. Banda completa. E chegou lá, parece que o evento não deu muito certo, né? Parece que tipo assim, ia juntar várias igrejas Na pra linguagem de fazer. hoje, flopou, não deu certo. Não deu certo. Era várias igrejas e era tipo um feriado. E aí eu lembro que o pastor da igreja colocou, o líder, né? Colocou a gente num hotel. Pra gente dormir, porque era 7 horas de viagem. Quando chegou no outro dia, nós dormimos lá no hotel com os músicos, todo mundo lá, tal, hospedado. Um hotel gostosinho. Foi. Tá ok. Quando a gente acorda de manhã, o dono do hotel falou assim: não pagaram o hotel e a minha forma de receber é prendendo vocês aqui dentro. Foi mesmo, eu lembro Foi. disso. E Foi. o cara trancou o portão do hotel pra gente ficou não preso, a gente ficou sair. A gente E aí a gente falou, mano, Carteira vamos privada. ligar pro irmão. E a gente ligava, o irmão não atendia. E eu lembro que a gente ligava. O E Rafael era um valor desesperado. altíssimo que tinha que pagar do hotel. A gente também não tinha dinheiro. E eu lembro de ligar pro meu pai em São Paulo. Pai, simplesmente Nessa época não estamos tinha Pix, presos. viu, pessoal? Mas vocês lembram o que Nessa época não tinha aconteceu? Pix Vocês pra lembram salvar como a que ele gente. pagou? Não tinha Pix. Você lembra como que ele E pagou, aí, Dani? o que acontece? A gente já tava com fome lá dentro do hotel, sem saber o que fazer. Ninguém mexe no frigobar. Ninguém nada. Mano, cárcere privado, gente. Se fosse hoje, eu processava. E aí, Ellen, o que aconteceu? Depois de horas presa no hotel, o cara se compadeceu, o líder, e falou: não, eu vou lá pra liberar as meninas. E aí o cara chega com o pai e com a mãe dele, que eram pastores. E o cara vem com um carrinho velho. Foi, mano. Foi isso mesmo. E ele pegou e falou assim: olha, que as igrejas iam se unir pra pagar, não pagaram. E eu não ia vir, mas eu voltei pra deixar vocês ir. E o cara entregou a chave do carro dele pro dono do pagou hotel. o carro dele. Foi, meu. Ele entregou o carro dele. Deu pro dono do hotel pra gente poder ser liberadas. Foi. Mano, foi... E a gente ficou tão triste, tão triste, tão Foi. triste. Porque a gente viu que, tipo, o cara teve um sonho que, mano, não era, cara. É, foi uma imprudência, mas foi um sonho que ele teve. E acabou que a gente Pagou um preço. A gente pagou um preço alto pelo sonho dele. Mas ficou pra história. Ficou pra Meu, história que a gente voltou E rindo. aí, o cara Os foi, músicos, entregou o carro e foi embora a pé com a mãe e com o pai dele.
É isso. Pra gente poder sair. Então, Já. gente, estrada é isso. Estrada é... Nós vivemos estrada, nós viajamos muitos e muitos anos e nós crescemos, nós vivemos a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude na estrada, cantando, ministrando muitas igrejas, casamos, tivemos nossos filhos. Hoje a gente ministra na nossa igreja local, Isso. eu na Comunhão Rara de Osasco, a Ellen e a Deise na igreja evangélica Ministério Alfa. Iema. Iema, né? E assim, e toda essa bagagem nos trouxe até aqui. Amém. Então, viva o que o Deus tem para sua vida e aprenda a viver os ciclos, né? Hoje nós estamos num novo ciclo e tá tudo bem. Nós estamos fazendo a mesma obra do Senhor Jesus. Não se apegue tanto numa estação que você não queira passar para a próxima. As DHD não canta mais? Canta lá na casa da minha mãe. E às vezes na igreja do meu pai, às vezes na Comunhão Rara. A gente é irmãs, a gente sempre vai cantar, né? Pra Hoje a gente sempre. não faz mais as agendas, até pelas responsabilidades que a gente tem, mas a gente sempre tá juntas e cantando. Mas a estrada, quem sabe um dia a gente não volte para a estrada, se Deus tiver isso para nós. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas é isso. Se você gostou, se era isso que você esperava, ver o trio DHD no Pode Dar, é sobre isso. Estamos aqui. Terminar cantando, né? Ah, eles estão falando, a gente vai terminar cantando? Ellen, se paz. Meu Deus. Se paz a mais doce puderes gozar, mas se a dor eu tiver que sofrer, ó, seja onde for, tu me faz entender que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. É isso aí, galera. Tchau, pessoal. Deus abençoe e até a próxima semana.